Fala, galera, vamos acompanhar aí a turma do debate do Jogo Aberto, analisando o jogo polêmico entre Palmeiras e São Paulo. Em um clássico cheio de chances criadas e bem disputado no Morumbis, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3-2, de virada, e assumiu a liderança do Brasileirão. Vamos ver aí a análise dos comentaristas sobre este jogo. João Paulo Capelanes, você que é um crítico contumaz da vida, do mundo, do futebol, da arbitragem, de tudo. Qual é o discurso hoje? Boa tarde, Capelanes. Boa tarde, Rê. Um beijo. Um amigo meu diria o seguinte, foi um erro grasso. Eu conheço esse amigo. Mas eu tô aqui para prestar minha solidariedade ao capitão Edu Dracena e à nação palmeirense. Porque aí, ninguém tá falando. Mas o Palmeiras foi tão prejudicado quanto o São Paulo Futebol Clube ontem no Morumbi. E eu vou falar sobre isso aqui. O ignorante é pouco, precisa de dois. Muleta. Tá colocando culpa na arbitragem. Muleta, ganhando um jogo de 2-0 em casa. E aí perde de vista. Para aí, é muleta ou mureta? Chora. Quer desviar o foco? Não é possível que ele tá falando isso, velho. Não é possível. Tem que ser grande, ó. Eu quero ver onde seu time foi prejudicado. Já teremos Everton Guimarães agora. Vamos começar com as reclamações. E não são poucas no choque, Rei. Que choque, hein? Você tá louco. É uma das coisas mais inacreditáveis que eu vejo do VAR no futebol brasileiro. Dentre as muitas inacreditáveis que a gente tem visto no VAR. Eu quero entender por que o Rigoni foi expulso contra o Fortaleza e o Andréas não hoje. Curiosamente. E curiosamente, a gente fica se perguntando onde está o VAR, que interfere em todo momento quando não é para interferir. E quando é para interferir, não interfere. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. O cara que comandava o VAR, acho que faltou. Quero até saber da CBF se ele faltou, porque não é possível. O pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Foram erros absolutamente indefensáveis, né? Foram erros que revelaram do árbitro e de toda a arbitragem uma conduta desonesta, e eu sei a responsabilidade que tenho de dizer isso, e desonesta no seguinte aspecto: desonesta com os atletas, desonesta com a regra, desonesta com as relações que devem existir num jogo desse tamanho, porque tão logo houve o pênalti no Tapia, o Luciano questionou o árbitro. E como eu estou falando em nome dos atletas, eu vou citar isso para vocês. E o árbitro disse que foi sem querer. Então imagine que um árbitro de Série A tem a desfaçatez ou o desconhecimento ou a desonestidade de dizer ao atleta que não havia a intenção, quando todos nós sabemos que não há discussão de intencionalidade. Nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Não puedo creer lo que passou. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Também podíamos falar do lance do Bobadilha, que tinha amarelo, devia ter levado o segundo. Se calhar esse lance já não existia. Depende do ponto que tu quiseres olhar. Estão preparados? Quero ouvir todas as opiniões. Vamos repassar lance a lance, os mais reclamados de ambas as partes, são paulinos e palmeirenses. Antes, para dar aquele suspense, Ronaldão. Eita. Vamos, sem perda de tempo, já escancarar os lances mais polêmicos do Choque Rei. E começaremos pelo pênalti não marcado para o São Paulo. Tudo bem, Ronaldo? Quer vir aqui, Ronaldo? Não, se cair aqui é pênalti pro Bahia.
vermelho, bebê. Aqui o gramado, ó. Só pro Palmeiras? Escarbinho vai lá, escorrega, bebê. Não, ele é pênalti, Aí é pênalti. Peraí, mas quem teve pênalti no final de semana marcado pró? Oi, Só quero saber disso. Duvidoso. E o mercado, hein? Duvidoso, hein? E o mercado, bebê. Gente, é choque rei, calma. Gente, o Ronaldo, ele detesta mais o Inter do que Palmeiras e São Paulo. É uma pena. Você mora no meu coração, É uma pena. Eu não sabia que eu entrava tanto na sua mente. Agora eu sei. Bom, vamos ao pênalti que não foi marcado. E eu vou começar com João Pedro, Sgarbi, Alan e Tapia na jogada. Primeiro, não foi marcado, não foi chamado para revisão e seguiu a partida. Jogou. É difícil até comentar um lance desse, assim, não é, de verdade, não é porque é o São Paulo, porque é futebol, cara, é um lance assim, qualquer pessoa que minimamente, você pode não entender de futebol, se você enxerga, cara, você olha pra esse lance, você fala pênalti, é muito pênalti, assim, e o Ramon Abachavel bem posicionado, que é um dos melhores árbitros, o cara é um dos melhores árbitros do país, irmão, mas se ele é o melhor... Apitou a final da Olimpíada de 24 entre França e Espanha. Mostra o tamanho do problema. Imagina o pior, Vai pro Campeonato Árabe. É assim, esse cara não pode apitar mais jogo grande, assim, depois de um erro desse, não é reciclagem. O cara tem que passar por um negócio assim, colocar um psicólogo na frente dele e entender o que passou na sua cabeça, amiguinho. Porque se colocar uma criança pra apitar o jogo, a criança vai marcar pênalti nesse lance. O VAR também, Hilbert, irmão do céu, cara. Você tá numa sala com ar-condicionado e 70 telas. Ah, tem tela aqui, você tem o frame ali, o frame... Irmão do céu, o que vocês fizeram? Era tão simples não cometer esse erro gigantesco. Se o juiz em campo errou, o VAR tá aí pra isso. O VAR tá aí pra não deixar que o juiz cometa uma injustiça como foi essa. É uma injustiça gigantesca, um erro assim, inacreditável. E senhor Abel Ferreira, eu tô ansioso pelo erro contra o Palmeiras, que é raro, né? É raro errar contra o Palmeiras, é raro. Tá raro, só que eu quero ver o senhor... Tomara que não tenha erro contra ninguém. Fale por você. Só que, ó, não, mas eu quero ver o próximo erro contra o Palmeiras que o senhor vai falar na coletiva. Porque pra reclamar da arbitragem é um leão. No campo, quando vai pra coletiva, aí você não viu o replay, Abel? Beleza, parabéns, ó, Ramon Abachavel, o senhor é uma vergonha, piada, eu não acredito em erro nesse lance. E aí, Capelanes, eu já dei minha opinião aqui de que foi um pênalti muito claro, muito escancarado e me chamou mais atenção. Tudo bem, o juiz até em campo, a gente não sabe a adrenalina, poderia não marcar, mas como que o VAR não solicitou a revisão, Capela? Perfeito, mas eu gosto de ver a hipocrisia, ó. Cheiro de hipocrisia no ar. Não sei se você que está em casa consegue sentir o mesmo cheiro que eu estou sentindo daqui. Porque em 2023, vamos aqui só recuperar um pouquinho. Quando o Lucas faz um gol de mão contra o Corinthians, que ele vem no Corinthians, da Copa do Brasil, ele ficou dando risada, vocês lembram? Aí agora vocês ficam bravinhos. É verdade sim. Não brigue com a imagem. O Lucas admitiu. O Lucas admitiu. Então é assim que funciona. Peraí, o São Paulo não foi prejudicado no lance de pênalti no Campeonato Paulista deste ano contra o Palmeiras? Pois é. O meu ponto de vista é o seguinte: quando é pra mim, eu dou risada. Quando é pros outros, eu fico bravinho que não Sgarbi tá aqui. É assim que funciona. Então eu vou analisar o lance. Nós temos que comentar o lance que foi pênalti. De fato, foi pênalti. Agora, todo mundo aqui, sem exceção, todos aqui, pedem para que o VAR não tenha poder de arbitragem. Não, mas o VAR, pra que é o VAR? É para nossos capitais ele interferir. Só serve para isso. Calma. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o árbitro, ele tá de frente pro lance, não tem ninguém à sua frente, 2 metros, ele faz assim porque ele entende que é um choque normal. Ele conversa rapidamente com o árbitro de vídeo. A partir do momento que para ele é um lance interpretativo, a gente pede para que o VAR não interfira. E foi justamente o que o VAR fez. Não vou interferir, porque para mim foi interpretativo, ponto final. Acabou, é isso. Acabou. Ele é interpretativo, ele não pode ser cego. Ele pode ser interpretativo, não cego. Isso é cego. Com todo respeito a quem não enxerga. Foi pênalti, velho. Que isso? Não, pênalti tudo bem. Do manifesto. Não, a gente não pode brigar contra a imagem, Renato. Claro. Realmente foi pênalti. Isso. Realmente foi pênalti. Agora, discutir que é maldade, tem um complô contra o São Paulo. Que é roubo. Que está beneficiando o Palmeiras, não. Porque a gente está vendo em todas as rodadas. Mas é sempre pra vocês, irmão. Todas as rodadas teve erro. Toda rodada teve erro. Você não ficou feliz com o empate entre Flamengo e Cruzeiro, que também ajudou na liderança? Era ele mesmo, o mesmo árbitro. Ô, gente, desculpa, o São Paulo eliminou o Palmeiras de uma Copa do Brasil com o árbitro, o impedimento sumiu. Aí eles não falam nada. É assim que funciona. Pra mim, eu dou risada. É pros outros assim, A questão é o seguinte, o lance, a tecnologia, tudo aquilo que é envolvido, nos dá exatamente margem pra acreditar numa má fé. E o produto campeonato
Campeonato Brasileiro vai pro descrédito cada dia mais com situações como essa. Tá manchado, então, o campeonato? Lógico que tá manchado. Mas quando o Abel Ferreira falou que o campeonato estava inquinado, você falou que não. Aí agora tá manchado. Eu nunca falei de campeonato inquinado. A questão é a seguinte, lances como esse, pra gente comentar, pra gente tentar colocar pra quem tá nos assistindo o que é a realidade, agora nós queremos encobrir um erro com o outro lá do passado. Aí também não, aí também não. Hoje a análise a gente tá falando, claro, que o futebol não se resume a uma partida só, mas esse jogo, ele teve uma contribuição alta de polêmicas. Chico Garcia, já você tem o Everton ainda antes. Everton Guimarães, boa tarde pra você. Tá triste, tá jururu. Mas o assunto é esse, pra você, pênalti ou não para o São Paulo nesse lance entre Alan e Tapia? Buenas. Tá que nem o Galo atrasando tudo. Buenas, muchacha, muy guapa. Eu preciso... Olha o cheiro da hipocrisia. Eu sinto daí o mesmo cheiro que o Capelani sentiu. Tá chegando aqui. Mas assim, tá lá, o cheiro tá tão forte que atingiu a minha pleura. Presta atenção. Eu vou compactuar com o Sgarbim, que é meu líder supremo, uma mensagem de 31 de março de 2022, quase no ano que o Sgarbim nasceu. Porque eu vou repetir hoje aqui a mensagem escrita pelo Sgarbim. 9h43, 31 de março de 2022. Entendo a reclamação por conta do pênalti, assim como entendo a marcação. É um lance bem discutível, mas com todo respeito, o São Paulo amassou o Palmeiras, foi muito superior. Tentar diminuir a vitória, falando de arbitragem, é fechar os olhos para o que foi o jogo. Então, eu vou ler a mensagem dele novamente e vou mudar. Entendo a reclamação por conta do pênalti, assim como entendo a marcação. E foi pênalti, tá? Como entendo a marcação. É um lance que não é bem discutível, não, foi claro, diferentemente do que ele disse aqui. Mas com todo respeito, o segundo tempo, o Palmeiras amassou o São Paulo. No primeiro tempo, o São Paulo amassou o Palmeiras, mas no segundo tempo, o Palmeiras amassou o São Paulo. Foi muito superior. Tentar diminuir a vitória do Palmeiras, falando de arbitragem, é fechar os olhos para o que foi o jogo. Irmão, e outra coisa, você tá viajando, eu vou aproveitar para dizer o seguinte, quem tem prova de esquema, prova. Quem tem prova de esquema, comprova. Quem falou de esquema aqui? Mostra que alguém está tentando favorecer o Palmeiras, tá? Não favoreceu. Não favoreceu nesse lado. Aí no Flamengo. Para. Você, Boto, aí no Flamengo, tá conversando aí também, tá com conversinha, porque, nossa, é privilégio, etc e tal. Contra o Cruzeiro, o Alexandre deu um pontapé no Caio Jorge, já tinha amarelo. Não saiu amarelo. Tá certo? E o gol do Wilton Pereira Sampaio aí, que só ele viu contra o Atlético pela Copa do Brasil. Você não estava aí, você não lembra, né? Então, se você acha que tem alguma coisa aí pró-Palmeiras, que alguém está tentando fazer o Palmeiras campeão, o Inter teve 3 pênaltis no jogo, um só foi. Teve um pênalti com o Red Bull Bragantino contra o Grêmio, então estão querendo derrubar o Grêmio. Que não foi. Ô, bonitão. Então vamos enxergar as coisas. Tá no meio deles, tá no meio deles. Só pra entender. O Fernandinho, pela Copa do Brasil, nem o VAR chamaram. E agora fica essa hipocrisia aí de vocês falando que tem esquema. E você mesmo, Sgarbim. E você mesmo. Falando hipocrisia pura. Hipocrisia pura. Primeiro uma pergunta. Considero que foi o jogo. Quem que tinha no seu café da manhã, Isso foi irmão? pênalti. Você tá muito louco. Considero que foi o jogo. O Palmeiras foi no segundo tempo e resolveu o jogo. Considera isso. Você tá de brincadeira. Calma, que a gente é só no primeiro lance e o Chico nem opinou ainda. Não, é que ele tá falando de um post meu, num jogo que o São Paulo ganhou de 3-1, que teve aquele lance polêmico do Marcos Rocha. Que eu falei aqui, que na minha opinião é um lance totalmente assim, interpretativo e eu não marcaria. É um lance de 2021, 3-1 São Paulo. Agora, você quer comparar uma coisa com a outra? Olha o jogo de ontem, irmão. São Paulo 2-0, São Paulo jogando bem. Aí um pênalti desse, você tá comparando incomparável. Aí é que tá o fato. Os 2-0 já estavam sacramentados no placar. Se a penalidade fosse marcada e por um acaso o São Paulo convertesse, abriria 3-0, era outra história. Só que não aconteceu, ficou nisso. Chico, aqui todo mundo disse que foi pênalti, não tivemos uma discordância. É que não tem justificativa para não marcar e o malabarismo do Abel Ferreira, ele é injustificável também.
Porque o fato da bola não estar em disputa, o Tapia estava indo atrás da bola, que passa na frente dele. E aí, quando a gente fala no impacto, né, que é o que a arbitragem define em lances como esse... O que importa é a bola em jogo, não é, Chico? É, a bola em jogo, claro. Pronto. Não, mas assim, se a bola, sei lá, tá distante, e aí o cara esbarra no outro sem querer, é uma coisa. Se fosse um encontrão ali, que ele tira o Tapia da jogada... Gente, é um carrinho, mesmo com um escorregão, mesmo que ele não quisesse, tirando o jogador da disputa da bola. É um lance muito claro. E aí a gente nem tem tempo de falar aqui tudo que a gente gostaria. Porque se um dos principais árbitros brasileiros, que é o Ramon Abate-Abel, comete esse tipo de erro, é porque tem algo muito errado, gente. O Klaus, no meio da semana, que a gente não falou muito, em Sport e Fluminense, cometeu um erro que obrigou o Sport a pedir anulação por erro de direito. Os caras estão com a cabeça na lua. Então tá faltando muita coisa na arbitragem, mas só para resumir, é um pênalti absurdo, dos mais absurdos que eu já vi. Bom, tem um detalhe, e agora vamos para um gol palmeirense, gol do Vitor Roque, que é o seguinte, na origem, qual é a origem da jogada? Eu sempre pergunto isso para o Chico. O quanto a gente pode retroceder para chegar na origem da jogada? Não há uma definição. Não é? Isso não está na regra. Então isso aí é interpretativo, Sim. Origem da jogada. Sim. E aí eu pergunto para vocês se na origem dessa jogada teve uma falta do Gustavo Gomes no Tapia. É isso que eu quero saber de vocês. Só para esclarecer aqui rapidinho, o APP que eles falam toda hora no VAR, né? Vou limpar o APP, que é o que a gente falou aqui da sigla Attack Phase Position, que significa você limpar o lance para ver se não tem nenhuma irregularidade na fase de ataque. Então já começa que esse lance ele já é discutível porque ele está na área de defesa. Ok, tem uma ligação direta e tal, e chega no gol lá. Mas será que é lance de ataque? Isso também é algo para a gente considerar. Eu vou resumir. Chiquito. Que final de semana. Depois das polêmicas da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Comissão de Arbitragem da CBF informou que afastará e dará treinamento de aperfeiçoamento aos árbitros Ramon Abate-Abel e Hilbert Estevão da Silva, responsáveis pelas decisões do clássico entre São Paulo e Palmeiras. A dupla, formada por Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que atuou no duelo entre Red Bull Bragantino e Grêmio, também está temporariamente afastada pela entidade que organiza o futebol brasileiro. No Clássico Paulista, disputado no Morumbi, o São Paulo reclamou de um pênalti não marcado e um cartão vermelho não dado a Andréas Pereira, do Palmeiras, quando o jogo ainda estava 2-0. O tricolor alegou ter sido prejudicado, já que poderia ter tido a oportunidade de fazer 3-0 e ficar com um jogador a mais em campo. No fim, o Verdão virou a partida no segundo tempo e venceu por 3-2, gerando revolta entre os são paulinos. No último sábado, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino teve um pênalti marcado nos acréscimos e o Grêmio teve um jogador expulso. Os gaúchos também se sentiram prejudicados e acionaram a CBF cobrando explicações. Veja a nota da CBF. A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo do VAR das partidas Red Bull Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras, válidos pela 27ª rodada da Série A, Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna para posterior retorno às atividades.